E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa apresentando o prota chamado Yosatou. Ele está todo lascado e desmaiado em um supermercado. Logo depois ele acorda sem entender porcaria nenhuma que aconteceu, e percebe que está morrendo de fome, mas como ele está quebrado com pouco dinheiro, e sai à procura de algo que caiba no seu orçamento. Durante sua procura ele começa a ter pequenas memórias de uma linda novinha de cabelos brancos, porém ele não faz a mínima ideia de quem ela é. E quando ele estava saindo do mercado, acaba desmaiando novamente por causa dos seus ferimentos, indo parar no hospital. Na saída do hospital ele encontra uma garota que usa óculos e que aparentemente sabe quem ele é, só que o Satou não se lembra dela. Ela pergunta se ele consegue lembrar de algo que aconteceu no mercado, mas o prota explica que não se lembra de nada. E os dois acabam indo juntos para a escola onde ele acaba de se matricular. Chegando lá ele vê de longe a gasosa de cabelos brancos que ele estava tendo memórias e os dois ficam se encarando e do nada uma outra garota sai vazada com a mina de óculos sem que o prota perceba. Então a garota de cabelos brancos vem até ele e pede ajuda para jogar o lixo fora, e durante a conversa ela fala a ele para não se aproximar mais daquele mercado. Momentos depois na sala de aula, o prota acaba conhecendo uma outra garota que se chama Shiraumi, que é a representante de classe e foi a mina que saiu vazada com a garota de óculos. Então ela mete um tapa no prota e fala para ele nunca mais se aproximar da Oshiroyana, que é a mina de óculos. À noite durante a ida para casa, o prota passa novamente naquele mercado já que estava com muita fome e lá vende coisas baratas. Quando ele ia entrar aparece a Ana toda empolgada dizendo que sabia que ele ia aparecer novamente, mas como o prota não se lembra de nada, fica sem entender o que ela quis dizer. Quando os dois estavam dentro do mercado, várias pessoas suspeitas ficaram olhando para eles. Ele encontra novamente a mina de mais cedo, que sussurra novamente a ele que não era para vir a esse supermercado, porém ele não dá importância e vê uma marmita na promoção e sai correndo para comprar. Só que quando ele ia chegando até a marmita tudo fica branco e ele se vê novamente caído no chão, e começa a ouvir sussurros sobre uma tal de bruxa do gelo. Durante seu desmaio o prota começa a lembrar do que aconteceu da primeira vez que ele desmaiou lá no início do episódio. Ele lembra de como conheceu a Ana e que houve uma briga quando ele tentou comprar uma marmita e no meio da briga estava a menina de cabelos brancos. Então um funcionário do mercado acorda ele, e começa a explicar que aquele local não é muito normal e que ele está no território da bruxa de gelo. No outro dia o Satou fica curioso e vai novamente até o supermercado junto com a Ana, só que dessa vez ele já está esperto de que algo acontece quando ele tenta pegar as marmitas que estão com a metade do preço, então ele fica muito mais cauteloso. E quando o funcionário do mercado termina de colocar as promoções nas marmitas, vira uma briga generalizada pela comida, mas dessa vez o prota tá esperto e consegue se proteger e fica observando tudo aquilo. A porradaria rola solta, e como o prota tá morrendo de fome, ele vai pra cima também e troca soco com geral. E no meio da trocação aparece a mina de cabelos brancos e ele descobre que ela é a bruxa de gelo, que chega metendo farrapo em geral inclusive nele. E no final ela fala que se ele não quiser continuar levando surra, que apareça no prédio do clube amanhã. No dia seguinte ele vai até o clube, e ela começa a explicar tudo a ele, só que primeiro a bruxa força eles a entrarem pro clube. Ela se esfrega no prota até ele assinar o documento de entrada. Ela explica que vários mercados têm esse sistema de marmitas, e que em todos eles rolam essas brigas, e ressalta que cada mercado é de domínio de algum lutador forte, e por fim chama eles para conhecer um outro mercado essa noite. Chegando lá novamente começa a rolar a briga pelas marmitas, e como o prota mais a Ana são iniciantes já levam logo uma outra surra e acabam no chão sem conseguir a tão sonhada marmita, então eles vão até outro mercado que a bruxa do gelo indicou. Lá os dois encontram um carequinha que chamam de monge e ele fala para eles tomarem cuidado pois o grande javali está no local, então começa a briga, e a senhora gorda que chamam de o grande javali começa a deitar geral e já pega logo todas as marmitas para ela deixando geral sem. No outro dia durante a saída do colégio ele encontra novamente a Shiraumi que já chega batendo nele e perguntando o porquê dele ele ficar levando a Ana para aqueles locais de briga. O prota fala que ela vai por vontade própria mas a Shiraumi não acredita e continua batendo nele. Mais tarde, o Satou vai em outro mercado, só que dessa vez sozinho, e lá chega uma equipe de rugby que a galera chama de a Tempestade.
E não apenas eles estão lá, mas a Javali também está. Então os competidores comuns junto com o Prota começam a desistir e sair do mercado, e quando eles estavam saindo encontram outro cara forte que eles chamam de feiticeiro indo pro mercado. Aí que eles realmente desistem mesmo. Porém o protagonista fica curioso para ver essa briga e resolve voltar, e já chega participando da luta batendo de frente com a Javali, que já bota ele no chão. Logo depois ela enfrenta o feiticeiro que derrota a Javali fazendo ela bater nas prateleiras. Então chega a equipe de rugby, mas o feiticeiro sola todos eles. E o Prota não fica de fora, começa a trocar soco contra a equipe também, e quando ele ia apanhar chega a galera que tinha desistido mais cedo para ajudá-lo, que eles chamam de cabelos castanhos, o monge e o cavanhaque, e começa uma porradaria sincera. E no final o Prota chega todo machucado até a sala do clube, porém com sua primeira vitória conseguindo uma marmita. E quando ele come percebe que aquela comida foi a melhor que ele comeu na vida, pois ele literalmente lutou por ela. No próximo episódio começa com a Sen Yarizui, que é o nome da bruxa de gelo, explicando que existe um sushi que é vendido pela metade do preço, porém é muito complicado de conseguir. E enquanto ela explica isso, ela está costurando o short do Satou, pois ele acabou rasgando. Porém ela percebe que o Prota não está prestando atenção na conversa, então ela joga as roupas dele pela janela. Logo depois chega Shiraumi batendo na porta do clube e vê o Satou apenas com a roupa de baixo, que já chama ele de pervertido. Então ela entra e diz que ouviu toda a conversa dela e pede para Yurizui que não pressione tanto a amiga dela. A Yurizui responde que a política dela é de não pressionar os membros do clube, fazendo com que a Shiraumi confie nela. E quando ela estava indo embora, ela fala que hoje é o dia de coleta de lixo na escola, onde joga todo o lixo coletado no incinerador. Então o Satou sai correndo, pois lembra que suas roupas foram jogadas pela janela, mas por sorte ele conseguiu recuperar. Em outra cena, mostra uma galera desconhecida conversando. Eles são chamados de cães de caça e também participam das batalhas pelas marmitas. Eles estão conversando sobre o Prota mais a mina de óculos, comentando que a bruxa de gelo estão treinando os dois, e eles decidem tentar trazer eles para o seu time. Logo depois um dos membros chamado Yamahara vão até os dois e explica que o professor de literatura japonesa montou esse clube chamado de cães de caça, e pedem para que os dois participem de uma ida até o mercado com eles, para tentar convencer eles a entrarem para o grupo. Então eles vão à caça às marmitas junto com o grupo, e começa a porradaria, porém eles são bastante organizados e trabalham em equipe, fazendo com que todos consigam pegar a comida. Entretanto, quando o Prota estava comendo sua marmita, ele percebe que o gosto não era o mesmo de quando ele lutava bravamente para consegui-la. O Yamahara pergunta se eles vão querer entrar no grupo, e o Satou pede um tempo para pensar. O protagonista continuar indo à caça junto aos cães várias e várias vezes, só que em todas a comida não tem o mesmo gosto que antes. Então em uma dessas idas ao mercado, o Satou empurra o seu próprio companheiro e diz que essa é a resposta dele, pois conseguir as marmitas assim era muito chato, e que lutar contra os oponentes fortes é que o que deixava as coisas mais divertidas. Aí começa uma trocação de soco sincera entre eles, com o Prota descendo a porrada em geral, só que no final chega o professor. Porém, como o Satou já tinha pegado a marmita, ele não podia mais entrar na luta, pois era uma regra dessa competição. Então, todos ali percebem que o nosso protagonista está começando a ser respeitado nessa competição maluca. E por fim eles voltam ao seu antigo clube junto da Yarizui. O episódio começa mostrando uma loirinha muito gasosa. Ela também é bastante conhecida e todos eles a chamam de a beleza do lago. Logo depois o protagonista acorda e ela está bem na cama dele, e a gente descobre que ela é sua prima chamada de Chaga. Porém ele não sabe que ela luta pelas marmitas. A loirinha prima do Prota é toda atrevida e acaba acontecendo várias cenas picantes. E por fim os dois passam o dia jogando videogame juntos. Tempo depois, quando ele chegava ao clube, ele encontra novamente sua prima lá. E o que ele não esperava é que geral já conhecia ela, e todos ficam surpresos por a beleza do lago ser prima do Satou. E a Yarizui explica a ele que sua prima é bastante forte e que está invadindo seu território da bruxa de gelo. Então as duas marcam uma batalha. Durante a noite no mercado, a batalha marcada entre as duas começa, e as duas começam a deitar todos os coitados dos figurantes, até chegar o momento tão aguardado onde as duas ficam cara a cara. E aí começa uma luta muito foda entre a bruxa de gelo e a beleza do lago. Porém a bruxa de gelo é muito forte e desce o farrapo na loirinha, mas ela não desiste e vai pra cima novamente. E cara, as lutas desse anime são muito tops. Porém a Chaga leva uma outra surra, e durante tudo isso, o Prota também.
Estava no meio da porradaria e acaba encontrando um cara forte que ninguém conhece pois ele não é daquele território. Os dois começam a lutar e no final o prota acerta um diretão nele ganhando a luta. No final do episódio a gente descobre que esse cara misterioso está planejando alguma coisa. O episódio começa mostrando o cara misterioso e a gente descobre que ele tem um plano para tentar conquistar o território da Bruxa de Gelo. E ele diz que a beleza do lago sabia do plano, porém não contou nada ao grupo do prota. Cenas depois, descobrimos que o nome desse cara misterioso é Nikaido. Ele começa a espionar o Satou e descobre o próximo mercado que o protagonista vai. Logo depois o protagonista como sempre está sem roupa porém acaba conhecendo uma nova garota amiga da sua prima, que empresta umas de suas roupas a ele. E quando ele ia cumprimentá-la a Chaga diz para não a tocar pois se ele tocasse nela um terrível infortúnio poderia cair sobre si, ou em outras palavras o Satou ia ficar com um grande azar. E do nada começa a acontecer várias coisas estranhas ao prota. A loirinha diz que ele deve ter tocado nela em algum momento. À noite durante o mercado o prota chega com aquelas roupas bizarras onde chama a atenção de todo mundo, inclusive do Nikaido que estava lá e que agora se intitula como rival do protagonista. E Nikaido diz apenas umas poucas palavras. Ele diz: "Espero que você seja esmagado pelo monarca", e se retira. Então a Bruxa de Gelo explica a ele que o monarca é o dono do território do mercado em que eles estavam e que ele usa de truques sujos para vencer. A loirinha chega e manda eles saírem dali, pois a Bruxa de Gelo é a dona de outro território e se continuar lá, é como declarar guerra ao monarca. Porém ela diz que seguiu o prota e não ia deixar ele sozinho em um local onde o monarca é dono pois seria muito perigoso. O prota pede desculpas pois não sabia disso. Então começa a boa e velha porradaria de sempre. O prota acaba enfrentando sua própria prima, mas a bruxa chega para ajudar, e as duas conseguem pegar as marmitas sendo assim estão fora da briga. No meio da confusão chega o monarca junto dos seus capangas, que chega derrubando o prota e começa a espancar ele. A Yarizui pede para ele parar, porém ele fala que isso vai ser o sacrifício para causar a guerra entre territórios, fazendo o Satou desmaiar. Mais tarde quando ele acordou, a loirinha conta para todos que o plano do monarca é conquistar todos os mercados e ela sabe disso porque tem uma pequena ligação com o monarca, mas não deixa muito claro qual ligação, e diz que ele planeja atacar todos os supermercados em apenas 3 dias. No outro dia já à noite, a Yarizui marca um encontro com todos os lutadores da região que ela domina e conta sobre o plano do monarca. Todos eles ficam ouvindo sobre o plano escondidos atrás das árvores. E por fim eles decidem ajudar a Bruxa de Gelo. E ela diz que vai se infiltrar na fortaleza do monarca, deixando a sua região encarregada para o prota e a Ana. Satou fica preocupado com ela, pois a Yarizui vai sozinha para o local do inimigo. Porém ela diz que não precisa se preocupar. Durante o mercado, o prota e toda a galera da região da Bruxa de Gelo estão lá para ajudar, e os capangas do monarca também. E quando a batalha ia começar, a loirinha chega e chama o Satou para trocar uma ideia. Ela diz que o alvo do monarca é a Bruxa de Gelo. Satou tenta ligar para ela mas não é atendido, então os dois saem voados para o mercado que ela está, com uma moto tunada da loirinha. Chegando lá tem uma multidão olhando uma poça de sangue, e diz que uma garota do colegial foi espancada. Os dois sobem novamente na moto e saem à procura da Yarizui. O anime então nos mostra que a Yarizui está em um outro mercado toda machucada, e o monarca também está lá. Ele diz que vai massacrar ela e quando vai fazer isso, o Nikaido o impede dizendo que ele está exagerando. Porém ele já leva uma porrada na fuça, e o monarca parte novamente para cima da bruxa toda machucada, mas o prota e a loirinha chega e começa uma briga entre eles, com a loirinha o protagonista e a bruxa, descendo a madeira em geral. Eles acabam com todos da gangue inclusive o monarca. E essa luta realmente é muito foda, onde eles trabalham em equipe para ter êxito. E no final o grupinho do protagonista bate um rango todos juntos, com a marmita que eles conseguiram no mercado que era dominado pelo monarca. No outro dia a prima do prota chega com vários ingressos de um parque aquático convidando a todos eles. O Satou já fica boladão pois vai conseguir ver todas elas de biquíni. Então todos eles inclusive uma funcionária do mercado que é uma lutadora aposentada vão para o parque usando um trem. E o prota começa a imaginar qual roupa de banho cada uma vai usar. Quando ele chega no parque acaba encontrando Nikaido, que se junta a eles e a gente descobre que ele gosta da funcionária. Logo depois eles entram e começam a colocar as roupas de banho.
e as meninas já estão todas com seus biquínis. A bruxa de gelo começa logo se alongando, deixando a gente feliz, se é que me entendem. O prota já começa a secar ela. Também acaba percebendo que o Nikaido gosta da funcionária, e todos começam a se divertir, pulando na piscina, brincando de bola, relaxando nas boias, entre várias outras coisas. Depois de um tempo eles começam a ficar com fome e avistam uma loja de marmitas que se localiza dentro do parque. E o que o prota menos esperava é que existisse uma luta de marmitas em um parque. E para deixar tudo mais louco, a luta é dentro da piscina. Então começa uma luta generalizada, entre todos eles. E no meio da luta a loirinha começa a atormentar o protagonista daquele jeitinho. E no final eles todos aproveitam as marmitas que conseguiram com a bruxa de gelo, dando comida na boquinha. No próximo episódio vem mostrando duas novas garotas bastante gasosas. Elas são irmãs gêmeas e participam do conselho estudantil da escola onde a prima do prota estuda. Durante o clube a prima e a bruxa estão em um x1 no videogame, mas a loirinha tá ganhando todas, deixando a bruxa brava, então ela pega o play e mete pela janela. O protagonista fica maluco pois é seu videogame, então pula da janela se machucando e indo parar no hospital. Logo depois, no quarto das gasosas, a gente descobre que as irmãs são obcecadas pela bruxa de gelo, e vão disfarçada de enfermeira até o hospital onde ela está tomando conta do protagonista junto da galera, e até machucado a loirinha fica perturbando ele. As duas irmãs conseguem encontrar o quarto que a bruxa está, e conseguem se disfarçar bem de enfermeiras, então Erizui espera geral sair para pedir desculpa ao prota por ter jogado seu videogame pela janela e depois disso vai embora. Momentos depois a gente descobre que as duas irmãs se enganaram pois elas acham que quem está machucada é a bruxa de gelo, então elas vão até o protagonista, e começa a fazer várias coisas pervertidas com ele pensando que era Yarizui, e sério, são várias coisas bem estranhas que acabam rolando ali, e no final disso tudo, o protagonista fica de barraca armada fazendo com que elas percebam que não é a bruxa, e acaba tudo em uma confusão com ela chamando ele de pervertido. No outro dia temos um novo episódio que é totalmente focado na Shiraumi, onde mostra ela indo até a escola das duas irmãs gêmeas e da prima do protagonista, e o motivo disso é para tratar de assuntos sobre o conselho estudantil daquela escola, pois como já sabemos ela participa do conselho estudantil da escola do protagonista. Durante a reunião a gêmea chamou ela até lá pois bolaram um plano para tentar desmoralizar o protagonista, pois as duas estão com raiva dele pelo acontecido anterior, mas a Shiraumi é muito esperta e para manter a sua escola com uma boa reputação ela mostra uma foto da loirinha que entrou em sua escola sem uma permissão formal, então ela se retira deixando a discussão empatada e fazendo com que as irmãs fiquem boladas. Momento depois Shiraumi vai visitar a Ana e como a gente já sabe a Shiraumi é apaixonada pela Ana. Chegando lá começa a rolar várias cenas na cama, que como vocês podem ver, foi bastante satisfatório. Essa Shiraumi é uma verdadeira maluca. Durante a pegação, ela acaba vendo uma revista da Ana de homens musculosos onde tem a cabeça do Satou pregada em uma das fotos, deixando a Shiraumi muito braba, então ela se retira. E no final do episódio ela vai até o prota tirar satisfações e já chega dizendo que ele estava assediando a Hana, mas o prota diz que ele não tem nada a ver com isso, mas a Shiraumi não acredita que a Hana gosta do Satou e desce o farrapo nele. O episódio começa mostrando as duas gêmeas indo falar com a loirinha, elas perguntam se é ela na foto com o protagonista na escola dele, então ela diz que foi ver o Satou e a bruxa, e as duas falam que ela vai precisar dar explicações ao conselho posteriormente. Depois a loira acaba encontrando Kikaido e ele conta a ela que uma pessoa estranha que se chama Ortrus estava aparecendo de forma aleatória nos mercados, derrotando os principais lutadores daquela região, inclusive o próprio monarca, então ele pede ajuda dela. Já à noite a prima vai de moto investigar sobre esse Ortrus e o primeiro mercado que ela encontra é o que o prota iria essa noite, pois como ele tinha acabado de se curar iria para aquele mercado onde só tem gente fraca, ela também acaba vendo as duas gêmeas. Mas não suspeita que elas possam ser a Ortrus, até porque eles provavelmente não atacariam um mercado fraco daqueles, então ela se retira. Só que mais tarde ela retorna até o mercado para ver como Satou está, e encontra ele todo machucado e quando ele acorda não consegue se lembrar de nada. Na outra noite a bruxa chama ele para comemorar da melhor forma a sua melhora do hospital, e chama ele para um outro mercado. E quando eles chegam lá e encontram as duas gêmeas, o prota começa a ficar perturbado pois se sente desconfortável perto delas por algum motivo.
Elas se apresentam e diz que as duas se chamam Kyo. Então o funcionário termina de colocar as promoções nas marmitas e começa a porradaria. E do nada geral começa a levar uma surra sem nem saber de onde está vindo. E era bem as duas irmãs gêmeas. A única que conseguiu trocar soco foi a bruxa de gelo, que começa uma batalha épica entre elas. E todos descobrem que as duas são as Ortros. E até o Kikaido aparece para apanhar, porém a bruxa de gelo chega brava e luta a sério junto com o protagonista. Mas no final a ganhadora são as gêmeas, que deixam a bruxa caída no chão. Nesse episódio começa mostrando as Kyo super feliz por ter derrotado a ídolo delas. E o anime nos mostra que elas desde criança descobriram essas lutas e desde aquela época já queriam ser lutadoras, por isso elas são tão fortes. Durante a escola o nosso prota está preocupado com a bruxa e começa a procurá-la, porém descobre que ela não foi para a aula por causa da frustração da luta anterior. O Sato decide ir até a casa dela, e quando chega lá ela o convida a entrar. Ela diz a ele que está muito desmotivada, então ele entrega as compras que ele fez para ela. A bruxa diz para ele não ficar preocupado, pois ela foi fraca, mas que da próxima vai descer a porrada das malucas, e pede para o prota que quando ele encontrar as gêmeas, chame elas até um supermercado chamado Audrey, daqui 2 dias. Pela noite em um mercado o prota está junto do Kikaido, e encontra as Kyo. Ele dá o aviso que a bruxa pediu a elas, e participa da batalha do mercado, mas a luta acaba em um segundo com as gêmeas derrotando os dois. No final do episódio o prota vai visitar novamente a bruxa. Chegando lá percebe que ela está gripada e pede para que ela não vá à luta, mas ela recusa e pede a ele que compre uns remédios. E por fim descobrimos que as gêmeas já foram derrotadas, por um cara chamado a Clava de Hércules, e que esse cara está voltando, assim, deixando as coisas perigosas para elas. No dia seguinte, o protagonista está na casa da bruxa de gelo tentando convencê-la a não ir para a revanche e ao mesmo tempo ele cuida dela, mas ela diz que só precisa dormir e que ela não vai no mercado apenas para a revanche, ela quer a marmita que vende no local, pois tem muitos nutrientes e vai fazer ela melhorar. Depois disso Yarizui acaba caindo no sono. Na próxima cena começa a anoitecer e a luta que todos aguardamos estar próxima de começar. No local já se encontra a Clava de Hércules e todos os outros competidores que conhecemos da região da bruxa. O prota também estava lá, mas sai correndo por motivos que a gente ainda não sabe. Quando a prima chega junto do Kikaido, percebe que o clima está bem tenso, e as duas gêmeas dá de cara com Hércules, que chega tirando onda com elas, e a gente descobre que antigamente ele não ganhou das gêmeas. O que realmente aconteceu foi que ele fez com que todos os participantes não lutassem contra elas, pois como elas eram muito fortes, desequilibravam a competição, e novamente as coisas pareciam que ia ocorrer como 3 anos atrás, pois nenhum lutador estava querendo ir para a batalha. Assim deixando as gêmeas muito frustradas, pois o que elas mais gostam é de batalhar. Antes da batalha começar o prota chega e tudo aparentava que ele também não iria lutar, e quando as Kyo iriam pegar a marmita tristes por nem lutar, a barriga do prota começa a roncar de fome. Isso porque ele tinha corrido mais cedo justamente com esse objetivo, assim, fazendo geral começar a sentir fome também, fazendo seus espíritos de luta surgir novamente, e começa a maior trocação de soco, deixando as irmãs felizes e o Hércules muito bravo, decidindo ir para a luta também, o prota e ele vão para um x1, mas o Satou derrota ele facilmente, e parte para cima das irmãs gêmeas, assim virando uma zona total, com as gêmeas descendo a madeirada em todo mundo. E no final todos aproveitam suas marmitas juntos sentindo aquela sensação de felicidade por lutar pelo seu alimento. E na cena final o prota vai até a casa da bruxa de gelo, para entregar a marmita que ela tanto queria e os dois dividem a refeição aproveitando cada momento. E assim termina esse anime muito top. E se você gostou, deixe um like e já se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Um abraço do seu amigo Yu e até mais.